Olá pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma reflexão e antes de qualquer coisa eu quero ler rapidamente um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55, fala assim, ó: Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Cara, eu tô com essa reflexão inspirada numa lembrança que eu tive enquanto eu orava e lembrava de uma conversa que eu tive, um papo cabeça com a galera aí, sobre a falta que a falta faz e um livro infantil, se eu não me engano, chama A Parte Que Te Falta. E a moral desse livro é que a gente passa a nossa vida toda buscando algo que preencha o vazio do nosso coração, que preencha o buraco que a gente tem. E depois de muito tempo, quando finalmente a gente acha, você começa a viver uma vida completa e então começa a se dar conta que você sente falta das coisas que você tinha, você apreciava quando você tinha falta dessa coisa que você achou agora, e aí você abre mão dessa coisa que achou para poder deixar de sentir falta daquelas coisas que você não tinha antes, e aí deixa de sentir falta dessa coisa e passa a buscar ela de novo. Enfim, a vida é como se fosse um vai e vem, onde a gente passa ela toda tapando e destapando buracos. E o engraçado disso é que de certa forma faz um sentido. Só que isso não é tudo. Sempre que eu penso nesse livro, eu vejo o final dele como se fosse uma reticências, porque há algo mais, há algo que dá sentido à vida. E é uma coisa que não mostra que foi encontrado nessa história. É uma parte que ela por si só é completa, mas o resto sem ela nada é completo. E eu tô falando de Jesus, cara. E aí, você pode pensar, lá vem ele com papo de religião e não sei o que. Cara, antes de começar qualquer tipo de mimimi, vê tudo que eu tô querendo falar e depois você faz o que quiser. Porque o que eu quero trazer com essa reflexão, o que eu comecei a pensar, foi sobre o dilema que praticamente todas as pessoas vivem e que ele parece que não tem fim. É um dilema que, por um lado, a gente vive na correria do dia a dia, a gente fica construindo coisas, correndo atrás de sonhos, de projetos, numa loucura, como se a gente soubesse que a morte está logo ali, mas ao mesmo tempo a gente parece que vai viver uma vida que não tem fim aqui. E aí você alicia pessoas para poder te ajudar nas suas coisas, de forma que elas saem beneficiadas de alguma forma, porque hoje em dia praticamente só assim para alguém conseguir ajudar outra pessoa, mas que você também sai beneficiado. E se caso você não consegue uma pessoa assim, outras acabam sendo coagidas a te ajudar por algum sentimento de culpa, ou algum sentimento de dívida, ou por ter algo preso com você, mas que o que importa é que o que você quer você consiga para a sua vida o mais rápido possível, naquele pensamento de que um dia você vai descansar, vai usufruir de tudo que você construiu, ou então que você está fazendo isso porque vai deixar para os seus filhos, e a vida fica essa loucura e você não consegue aproveitar as coisas boas da vida, ao mesmo tempo que você acha que tá e esconde atrás dessas desculpas, sendo que tudo converge para uma vaidade, para um correr atrás do vento, porque a ganância vem e às vezes você pensa assim, poxa Bruno, então você acha que a gente não deve sair do lugar, não deve fazer as coisas? Não, claro que deve fazer. Mas o negócio é quando realmente a gente se perde nesse nosso dilema. Por quê? Quando você vive assim e de repente a conta da vida chega e ela chega para todo mundo, cara, isso faz você cair na real. E eu não falo você ver a conta chegando em jornais, notícias na internet, porque eu acho que a gente está vendo tanto isso hoje em dia que a gente já está anestesiado. Mas quando ela chega para alguém próximo a você, um parente ou um vizinho, por alguns minutos, ou em alguns casos até por alguns dias,
a sua ficha cai. Você consegue parar e realmente raciocinar que, poxa, você tem um tempo de validade aqui. E muitas das vezes a gente tem vivido uma vida que a gente não consegue dar valor ao tempo que a gente tem. E a gente não consegue aproveitar as coisas boas da vida. E muitas das vezes a gente até se pega no desespero enquanto a isso. Mas logo depois tudo volta ao normal. E pensando nesse dilema, eu queria pontuar duas coisas que eu fiquei raciocinando comigo. A primeira é que a gente só vive nesse dilema porque algo dentro de nós nos faz acreditar que a gente vai viver para sempre. Só que o pecado nos marca com a lembrança de que um dia a gente vai morrer. Isso porque Deus ele realmente fez o homem para que ele tivesse a vida eterna. Só que quando o pecado entrou no mundo, ele veio trazendo consigo morte física e morte espiritual. Isso acabou criando em nós uma tensão que muitos não admitem, que às vezes muitos vivem até sem perceber. E é essa tensão não admitida que faz com que muitos de nós se entreguem aos vícios, se perca nas nossas correrias, entre em depressão ou tenha qualquer outro tipo de colapso. Ou então, por outro lado, muitos se entregam ao conformismo, gerado muitas das vezes pelo aquele desespero de que não há nada que se possa fazer em função desse tempo de vida passageiro. Então, acaba que assim, muitas pessoas vivem de forma que procuram aproveitar da melhor forma possível, da melhor forma que acreditam, o pouco tempo que lhes resta. O outro ponto é que a gente só permanece nesse dilema porque a gente não consegue olhar para a parte que nos falta da forma como a gente deveria. E eu falo, não a parte que ela tem o encaixe perfeito no seu buraco, ou que ela preenche, é limitada a ponto de só preencher o seu vazio. Mas eu estou falando de uma parte que na verdade é um tudo. É algo que assim, é completo e sempre esteve e sempre está na nossa frente. Algo grande, muito maior do que o teu buraco, muito maior do que o teu vazio, muito maior do que o mundo, mas ao mesmo tempo muito pequeno, a ponto de caber aqui dentro. Tá entendendo isso que eu estou falando? Tipo, cara, quando você encontra com Cristo de verdade, tudo muda, porque você passa a olhar para a morte como se ela fosse uma passagem para a vida. Essa é uma conversa que eu vejo que pega muita gente, principalmente quando a gente vê uma situação de perca ou vive uma situação de perca. Isso é muito pouco falado, mas a verdade é essa. Cara, quando você acredita realmente em Deus e acredita realmente na vida eterna, você consegue desacelerar, você consegue aproveitar as coisas boas da vida, você consegue curtir as bênçãos que Deus te dá no dia a dia. Cara, isso é incrível, porque é como se a gente conseguisse sair fora desse dilema que vai nos prendendo, que vai nos deixando doido. Se você parar e ver, você parar e conseguir raciocinar, você vai ver, cara, que a gente consegue, quando se entrega totalmente para Deus, dar mais valor às pessoas do que às coisas. O inverso do que a gente tem visto hoje. Porque você consegue ter convicção de que aquilo que te espera é muito melhor daquilo que você tem hoje. Cara, quando Jesus Cristo Ele dá a sua vida para nós, algo extraordinário acontece. A aflição da vida eterna ela é destruída, assim como o aguilhão da morte. Isso tudo no momento em que lá na cruz ele bradou, está consumado. Velho, a ressurreição dele é a certeza da nossa. A vida dele ressurreta, ela nos faz olhar para a morte e não ver
uma contagem regressiva à única certeza da nossa vida. Mas ela faz com que a gente consiga ver que, na verdade, ela é simplesmente uma contagem para nos preparar para o início da vida. A gente já não precisa mais olhar para o relógio com muita aflição. Às vezes a gente vê que o tempo está corrido, só que a gente já não tem mais aquele desespero, a gente fica de boa. Porque você sabe que quando a morte chegar, você terá a vida. Está entendendo isso? É por isso, cara, que quando a gente busca Deus, buscando algo que Ele possa nos dar, a gente não vai encontrá-lo. É por isso que quando você olha para o sacrifício de Jesus e trata ele como se fosse uma dívida ética, você se perde. Ou então você cai na religiosidade. Porque você pensa, ele fez algo por mim, eu vou fazer algo por ele, vai chegar uma hora que vamos estar quites. Essa é a verdade da vida que muitas pessoas têm levado. Só que a salvação, ela não é uma questão de dívida ética. Ela é uma questão de graça. E essa graça você consegue entender que você a aceitou no momento em que você começa a ter atitudes espontâneas de amor por aquele que te amou primeiro. E eu quero orar por você. Deus, eu oro por essa pessoa que está me assistindo, que está me ouvindo. Por mais simples ou rápida que tenha sido essa reflexão, eu espero que de alguma forma ela venha fazer sentido no coração dela. Que a gente venha realmente entender, ó Deus, que no nosso viver a gente sente falta, da falta que as coisas fazem, até o momento que a gente te encontra. Porque o encontrar algo não faz nos sentirmos falta de outro. Mas quando nos encontramos com o Senhor, nós conseguimos ser completos e aproveitar as coisas boas da vida. A gente consegue, ó Deus, desacelerar. A gente consegue viver os nossos dias a dia na certeza de que estamos sendo preparados, de que estamos caminhando para o início de uma vida realmente abundante e eterna. Ó Deus, que a gente consiga realmente absorver o que o Teu Espírito Santo quer nos trazer com essa mensagem. Eu não sei o que as pessoas têm passado ou o que essa pessoa que está me assistindo agora tem sofrido nos seus dias, mas que de alguma forma essa mensagem venha trazer luz, porque é isso que a Tua palavra faz. Te agradecemos por tudo, Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe seu dia e até uma próxima.